Olá a todos. A próxima aula é sobre ligações químicas, em especial ligações iônicas versus ligações covalentes. Então, vamos lá. Qual seria o limite que existe entre uma ligação covalente e uma ligação iônica? Então, é um pouco difícil a gente distinguir essa linha, né? Porque existem compostos que são covalentes, que estão mais próximos de uma ligação iônica, e compostos iônicos que têm uma ligação mais próximos de uma ligação covalente. Então, depois que se observou isso, foi proposta uma correção do modelo, no caso da ligação covalente, usando a eletronegatividade, e no caso da ligação iônica, usando a polarizabilidade. No caso de uma ligação covalente, a gente vai dizer que ela tem um caráter iônico, e a gente vai poder classificar as ligações em covalente apolar e covalente polar. No caso da ligação iônica, a gente vai dizer que elas têm um certo caráter covalente. Então, vamos em frente. Conhecimentos que você deve dominar. Predizer qual dentre as duas ligações tem o maior caráter iônico ou covalente. Predizer e explicar as tendências periódicas da polarizabilidade de ânions e do poder de polarização de cátions. E predizer e explicar as energias de ligação relativas e os comprimentos de ligação. Então, vamos aqui à correção do modelo covalente. Então, vamos falar sobre a eletronegatividade. Então, vamos pegar um composto aqui. Eu tenho aqui dois átomos de cloro ligados, né? Um extremo seria, por exemplo, se esse par de elétrons ficasse mais próximo do átomo da esquerda, eu teria, né, um ânion aqui. Na verdade, se esse par de elétrons fosse perdido para o cloro da esquerda, eu teria um ânion, né, com carga negativa e um cátion de cloro com carga positiva. Né? Então, eu teria, né, num outro extremo aqui, uma ligação iônica. Só que dessas estruturas aqui, a que tem a menor energia é a da esquerda. Então, ela tem maior contribuição para o híbrido de ressonância. Então, se a gente fizesse essa ressonância, a gente veria que essa estrutura à esquerda é mais estável. Vamos lá, agora vamos pegar outra coisa que eu esqueci de mencionar. Essa ligação aqui é uma ligação covalente perfeita, vamos dizer assim, porque os dois átomos têm a mesma eletronegatividade. No exemplo de baixo, o hidrogênio tem uma eletronegatividade menor do que o cloro. Então, num extremo, né, se o par de elétrons fosse totalmente para o cloro, eu teria um cátion H+, e um ânion Cl-. Se o par de elétrons fosse totalmente para o hidrogênio, eu teria um hidreto, né, H- e o cloro mais. Só que a gente observa que dessas estruturas, essa estrutura, a última estrutura direita, é a que tem a menor energia e que contribui mais para o híbrido de ressonância. Então, no composto ácido clorídrico, né, a gente vai ter uma estrutura mais parecida com a de uma ligação iônica do que de uma ligação covalente. Então, como é que a gente faz as representações, né? A gente vai pegar e desenhar uma molécula, então esse átomo que seria o átomo de hidrogênio e esse átomo da esquerda o átomo de cloro. Então a gente desenharia o que a gente chama de cargas parciais, porque o elétron não foi totalmente perdido para o cloro, né? Ele ainda faz parte da ligação hidrogênio-cloro. Então a gente dá uma carga parcial negativa para o cloro e uma carga parcial positiva para o hidrogênio. Então a gente chama isso aqui de delta maiúsculo, ou delta minúsculo positivo e delta minúsculo. Aqui tem uma outra forma de representar, né, numa convenção diferente, onde a gente mostra aqui uma seta para a direita que representaria o dipolo elétrico, né? Então a gente no primeiro desenho a gente vê a seta apontando para a esquerda, que é a convenção que eu uso. No segundo desenho a seta apontando para a direita. Então a gente vai usar sempre para mostrar que uma ligação é polar, essa seta apontando para o elemento mais eletronegativo. Né? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter o que a gente chama de uma ligação covalente polar. Ok?
Então, continuando aqui. Se um dos átomos é mais eletronegativo que o outro na ligação covalente, dizemos que uma ligação desse tipo tem caráter iônico considerável. Por que isso acontece? Porque o par de elétrons, né, ele vai estar sendo atraído para o elemento, para ficar mais próximo do elemento mais eletronegativo. Então, eu teria uma ligação parecida com a ligação iônica. Então, o caráter iônico da ligação covalente é alto quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre esses dois átomos. Né? Então, não existe uma linha divisória clara entre as ligações covalentes e as ligações iônicas. Entretanto, uma regra útil diz que se a diferença de eletronegatividade é cerca de 2 unidades, o caráter iônico é tão alto que é melhor você considerar a ligação como sendo iônica. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Aqui a gente tem uma série de compostos covalentes, tá vendo? Ácido iodídrico, bromídrico, clorídrico e fluorídrico. Aqui a gente tem a diferença de eletronegatividade e aqui o caráter iônico. A gente está vendo que ele está aumentando de baixo para cima, assim como a diferença de eletronegatividade que está aumentando da esquerda para a direita. Então, esses compostos aqui seriam compostos iônicos, ó, né? E fluoreto de lítio, cloreto de potássio, só que o caráter iônico ele vai diminuindo para cá. Então, vamos dizer aqui, ó, abaixo de 2, você consideraria o composto como sendo covalente e acima de 2 como sendo iônico, ok? Então, o ácido fluorídrico está bem perto de ser considerado como um composto iônico, de tão polar que é a ligação HF. Então, vamos aqui a alguns exemplos. Em qual dos seguintes compostos a ligação tem maior caráter iônico? A, P4O10 ou B, PCl3. Né? E tem um outro exemplo. Em qual dos seguintes compostos as ligações têm maior caráter iônico? A, CO2 ou B, NO2. Então, vamos resolver esse exercício. Então, é 2.12a. Então, ele quer saber se P4O10 ou PCl3 tem maior caráter iônico. Bom, a gente observa aqui que a gente tem dois compostos, né, que são classificados como compostos covalentes, porque são formados entre não metais. A gente observa aqui que o fósforo se repete, ó, aqui e aqui. Então, para analisar, a gente vai analisar o oxigênio e o cloro. Ok? Então, para saber qual tem maior caráter iônico, a gente vai ver qual deles, né, P ou IO ou P e Cl3, tem maior diferença de eletronegatividade. Então, o oxigênio, né, em termos de eletronegatividade, vou colocar aqui eletronegatividade. Em termos de eletronegatividade, o oxigênio ele tem maior eletronegatividade do que o cloro. Então, como a diferença de eletronegatividade é maior, né, entre P e O do que entre P e Cl, então a resposta seria que P4O10 tem maior caráter iônico. Então, vamos colocar aqui, resposta P4O10 tem maior caráter iônico. Vamos fazer o outro exemplo. Então, é 2.12D.
Então, ele quer saber se NaBr ou M... Opa, perdão, desculpa, eu errei. Ele quer saber se CO2 ou NO2 tem maior caráter iônico. Vamos lá. Aqui, o carbono ou o oxigênio se repete. Então, mais uma vez, a gente tem dois compostos covalentes e a gente vai ver qual deles tem maior caráter iônico. Então, vamos comparar aqui a eletronegatividade de carbono e nitrogênio. Então, o nitrogênio tem uma eletronegatividade maior do que o carbono. Então, a eletronegatividade dele é mais próxima do oxigênio do que a do carbono é do oxigênio. Então, a eletronegatividade do carbono vai ser menor do que a do nitrogênio. Então, a diferença de eletronegatividade nesse composto, no CO2, vai ser maior do que no NO2. Então, a resposta é que o CO2 vai ter maior caráter iônico. Então, prontinho. Vamos continuar. Então, correção do modelo iônico agora. Polarizabilidade. Então, a gente vai considerar a polarizabilidade. Então, todas as ligações iônicas têm algum caráter covalente. Como as cargas positivas do cátion atraem os elétrons do ânion, a nuvem eletrônica esférica do ânion distorce-se na direção do cátion. Então, a gente tem aqui o cátion, né, e o ânion. Então, a nuvem eletrônica do ânion vai se distorcendo na direção do cátion. Então, é como se ele fosse forçado a compartilhar os elétrons dele, né, o ânion, com o cátion. Os átomos e os íons que se distorcem facilmente são chamados de polarizáveis. Então, aqui a gente tem um íon que é polarizável, pode ser um átomo também, né? E o cátion a gente chama de polarizante. Os átomos e íons capazes de provocar grandes distorções na nuvem eletrônica de seus vizinhos têm um alto poder de polarização. Então, o cátion polarizante tem alto poder de polarização. Os cátions tornam-se menores com carga maior e, portanto, com maior poder de polarização da esquerda para a direita em um período. E um ânion é mais polarizável quanto mais volumoso ele for. Então, aí, na família, né, de cima para baixo, ele vai se tornando mais volumoso, portanto, vai ser mais polarizável. Então, vamos ver esses dois exemplos. Então, vamos ao 2.13 A e B. No A, eu quero saber qual composto, brometo de sódio ou o brometo de magnésio tem maior caráter covalente. Vamos lá. Então, a gente observa aqui que o bromo se repete. Então, o que é diferente aqui é o cátion. Então, a gente deve olhar na tabela periódica, né? E a gente vai ver que o sódio é da família 1A. Deixa eu olhar, vamos lá na tabela para vocês verem.
Então, o sódio ó, é da família 1A, da família 1A ou 1, né? Ou do grupo 1. Então, ele tem carga mais 1, né? Porque ele perde a camada de valência dele aqui. Vou mostrar para vocês aqui. 3s1, ele perde esse 1 elétron e fica com carga mais 1. Já o magnésio, ele perde 2 elétrons e fica com carga 2 mais. Então, aqui o sódio tem carga mais 1 e o magnésio carga 2 mais. E aqui a gente tem a carga do brometo para neutralizar a carga do cádmio, né? Então, o bromo aqui é 4s2, 4p5, ele ganha um elétron para ficar igual ao criptônio. Bom, então, o que a gente observa aqui? Que, se você olhar na tabela também, o magnésio ele vai ter um raio menor do que o do sódio. Vamos olhar lá. Então, o magnésio tem um raio menor, ó, 78 picômetros, do que o sódio, que é 98 picômetros. Desculpa, eu vou anotar os valores aqui, só para a gente... na verdade, eu vou só anotar aqui o raio, ó, o raio iônico, né? Do magnésio é menor do que o raio iônico do sódio. Então, isso vai fazer, né, com que ele tenha um maior poder de polarização do que o sódio, né, porque ele tem uma carga maior e um raio menor. Então, a resposta aqui é que o MgBr2 tem maior caráter covalente. Ele tem maior poder de polarização do ânion brometo. Então, vamos agora à questão 2.13b. Aí ele quer saber se sulfeto de cálcio ou óxido de cálcio tem maior caráter covalente. Então, vamos olhar aqui. Então, o cálcio se repete aqui também. Então, como ele se repete, a gente não vai analisar ele, a gente vai analisar o que não se repete, que é o oxigênio e o enxofre. Vamos dar uma olhadinha aqui. A carga do cálcio, né, é 2 mais. 2 mais. Vamos lá dar uma olhada na tabela só para vocês verem. Então, o cálcio está no grupo 2A, então ele vai perder esses 2 elétrons aqui para ficar igual ao gás nobre, então ele tem carga 2 mais. Já o enxofre, para neutralizar essa carga, ele vai ter que ter carga 2 menos. E o oxigênio também. Então, vamos olhar lá o grupo deles. Então, o oxigênio, ó, 2s2, 2p4, ele ganha 2 elétrons, fica com 2 cargas negativas. E o enxofre, 3s2, 3p4, também ganha 2 cargas negativas aqui. Ganha 2 elétrons, fica com 2 cargas negativas. Então, vamos olhar aqui, ó. As cargas são as mesmas, né? E o que é que vai acontecer? O oxigênio ele está num período acima do que um enxofre, do que o sulfeto, né? O enxofre também. Então, o que, que vai acontecer com o raio aqui, ó? O raio iônico.
Então, a gente vai ver aqui o enxofre, 2-, ou sulfeto, ele vai ter um raio iônico maior do que o oxigênio, 2-. Então, o que, que vai acontecer? Como ele é maior, né, ele vai ser mais polarizado. Deixa eu só mostrar na tabela onde é que fica isso para vocês verem, onde é que consulta. Então, o enxofre e o oxigênio. O oxigênio tem raio iônico de 132 picômetros e o enxofre e o sulfeto e o sulfeto de 184 picômetros. Então, esse daqui vai ser mais polarizável do que o oxigênio. Então, o composto aqui, que tem maior caráter covalente, vai ser o sulfeto de cádmio. Então, resposta, o sulfeto de cádmio tem maior caráter covalente. Então, voltando aqui para a aula, vamos lá. Outra coisa importante que a gente deve aprender em ligação química é a relação entre a força e o comprimento das ligações, né? Aqui, tratando de ligações covalentes, a gente vai mostrar algumas características. Ó. As características de uma ligação covalente entre dois átomos são decorrentes das propriedades desses átomos. Desde que a ordem de ligação seja a mesma, o comprimento e a força de ligação entre dois átomos AB são aproximadamente os mesmos, independente da molécula em questão. A força de uma ligação química é medida por sua energia de dissociação D, que é a energia necessária para separar dois átomos ligados. Então, a gente tem um gráfico aqui, onde é mostrado a energia versus a distância internuclear, né, a distância entre dois átomos. Então, a gente observa que, quanto maior for a distância internuclear, né, mais fraca vai ser a ligação. E quanto menor a distância internuclear, mais forte vai ser a ligação. Então, vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, ó, aqui eu tenho uma ligação entre o carbono e o hidrogênio, entre o carbono e carbono. Então, o hidrogênio ele é menor do que o carbono. Né? Então, ele interage mais, os orbitais se sobrepõem, ele interage mais fortemente com o carbono do que dois átomos de carbono. Então, a gente vê isso aqui no reflexo da ligação, né, da energia de dissociação, da força de ligação. Então, a energia de dissociação é maior entre o carbono e o hidrogênio do que entre o carbono e o carbono. A gente também observa que quanto maior o número de ligações, por exemplo, aqui, entre os átomos de carbono, né, maior vai ser, né, a força de ligação. Então, por exemplo, carbono-carbono simples, a energia é 348 kJ por mol, carbono dupla carbono é 612 e carbono tripla carbono 837. Aqui está também apontada a ligação do benzeno. Né? No benzeno, a ligação não é nem dupla nem simples, ela é intermediária. Tá vendo? A gente também vê aqui que isso se repete para carbono e oxigênio, né? Ligação simples e dupla. E a gente também observa que isso se repete também para nitrogênio. Ó. Nitrogênio ligação simples, nitrogênio ligação dupla. Outra coisa que a gente observa é que as ligações, por exemplo, de carbono com os halogênios, elas vão tendo a energia de dissociação ficando cada vez menor. Por quê? Porque eu estou combinando agora o carbono com átomos de períodos, né? Aqui está no mesmo período, carbono e flúor, carbono e cloro, o cloro já está num período abaixo, bromo no período abaixo, então o flúor, ele é menor do que o cloro, que é menor que o bromo, que é menor que o iodo. Então, a força de ligação vai ficando cada vez mais baixa à medida que a distância de ligação vai aumentando aqui, por causa do tamanho dos átomos. Vamos ver mais um exemplo aqui. Ó. O nitrogênio, quando forma a molécula de N2,
ele forma uma molécula com tripla ligação. O oxigênio, na molécula de O2, tem dupla ligação, e o flúor, na molécula de F2, tem ligação simples. Então, a gente observa aqui também o efeito da tripla, né, da dupla, e da ligação simples. Quanto maior o número de ligações entre os átomos, mais forte é a ligação, maior a energia de dissociação. Outra coisa interessante que a gente pode observar aqui é que, no caso do carbono, né, uma ligação simples, duas ligações duplas não equivalem a uma ligação simples. Senão eu teria aqui a energia de dissociação carbono-carbono de 696 e não de 612. Aqui é a mesma coisa, né? Uma ligação tripla não equivale a 3 ligações simples. Aqui a gente também observa como é que a energia de dissociação aumenta no período, né? Aqui eu estou aumentando a eletronegatividade e estou aumentando a força de ligação. Então, os átomos ficam mais próximos quanto maior a eletronegatividade, e aí a força de ligação fica mais forte. E aqui ela está diminuindo na família, porque quanto maior for o halogênio aqui, mais distante ele vai estar do hidrogênio e mais fraca vai ser a ligação. A energia de ligação cresce quando a multiplicidade da ligação aumenta. Então, quando ela passa de simples para dupla ou para tripla. Ela decresce quando aumenta o número de pares isolados em átomos vizinhos, e ela decresce também com o aumento do raio atômico. As ligações ficam mais fortes com a ressonância. Bom, então vamos ver um pouquinho sobre comprimento de ligação. O comprimento de ligação é a distância entre os centros de dois átomos em ligação covalente e corresponde à distância internuclear no mínimo de energia potencial dos dois átomos. Então, a distância de ligação, né, é a soma dos raios do átomo A mais o raio do átomo B. Então, vamos ver aqui, ó. As moléculas de flúor, cloro, bromo e iodo, elas vão tendo um comprimento de ligação cada vez maior à medida que eu passo de um período para o outro. Estou aumentando o tamanho dos átomos, aumenta também a distância de ligação. Agora, quando eu estou falando de ligações múltiplas, vamos pegar o carbono aqui. Carbono-carbono, simples, dupla e tripla. O que é que vai acontecendo? A distância de ligação ela vai ficando cada vez menor à medida que eu tenho mais elétrons entre os átomos. Quanto mais ligações, maior o número de ligações, mais próximos eles ficam, então menor a distância de ligação. Esses comprimentos aqui são comprimentos de ligação médios e experimentais em picômetros. Deixa eu mostrar aqui também, ó. Já mostrei aqui, né? Os halogênios estão aqui no exemplo. O raio covalente de um átomo é a contribuição que ele dá para o comprimento de uma ligação covalente, e eles devem ser somados quando se deseja estimar os comprimentos de ligação em moléculas. Então, por exemplo, se eu quero saber qual é o comprimento de uma ligação carbono simples carbono, então é só eu somar o raio covalente aqui, 77 vezes 2, né? Se eu quiser saber, por exemplo, a ligação C dupla O, então eu pego aqui 67 mais 60, e assim sucessivamente, né? Então essa tabela permite que a gente consiga saber qual o comprimento da ligação somando os raios covalentes. Bom, essa é a principal referência que a gente utilizou, Atkins e Jones, e a recomendação de leitura é para o capítulo 2, ligações químicas. Por fim, a gente tem aqui duas questões para vocês responderem. Muito obrigado pela atenção e até mais.